Ok, iniciado. Ok. Então, boa tarde a todos e todas. Mais uma vez nos encontrando aqui, né, nesse mês de novembro, início de novembro, com o nosso segundo encontro, né, do nosso ciclo Encruzilhadas Críticas, Caminhos da Prática Jurídica Extensionista em Direitos Humanos. Essa é uma iniciativa do Projeto de Extensão Direitos em Movimento, organizado e pensado por vários docentes, vários estudantes, e aqui quero já fazer a menção a todos eles que estão aqui presentes, professora Adriana Correia, professora Cátia Zaguirre, professor Francisco Monteiro, professora Elisa Câmara, a Haroldo, nosso estudante, e muitos outros que estão nos assistindo via YouTube. Também quero agradecer muito, né, a presença do professor Sérgio, nosso diretor, aqui também presente, sempre apoiando as nossas iniciativas e de pensar esse diálogo, né, e pensar a nossa faculdade a partir da extensão. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui na mesa de hoje, explicitamente, né? A mesa de hoje se chama Desafios do Ensino Jurídico a partir da prática extensionista. Nada melhor do que chamar duas pessoas que fazem uma reflexão sobre o ensino jurídico e também sobre a prática extensionista para a gente pensar os desafios atuais. Antes da gente começar, queria dar dois avisos. Um, que para certificação já está colocado aí no chat do YouTube o link para os estudantes fazerem aí a sua inscrição, né, agora no momento, para a posterior certificação do evento. E segundo, que eu já quero, antes de mais nada, passar a palavra de boas-vindas aí ao nosso diretor, o professor Sérgio Stout, e depois a gente segue aí com a nossa apresentação dos nossos palestrantes, nossas conversas. Muito obrigado, professor Leandro. Antes de mais nada, boa tarde a todas e todos. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui no segundo ciclo Encruzilhadas Críticas, Caminhos da Prática Jurídica Extensionista em Direitos Humanos, com o título específico Desafios do Ensino Jurídico a partir da Prática Extensionista. Gostaria de agradecer e cumprimentar também os nossos convidados, a professora Thalita Rampin e o professor Laurence Melo. É uma satisfação tê-los aqui, fico muito feliz, espero que em muito pouco tempo nós possamos ter também essas atividades feitas de forma presencial. Aliás, hoje, registro aqui, a reabertura do prédio histórico e também o retorno das atividades administrativas. As atividades letivas ainda permanecem de forma remota, como regra, mas as atividades administrativas do prédio histórico, praticamente todas estão sendo retomadas com algum tipo de restrição. Gostaria aqui também de cumprimentar e agradecer os meus colegas e as minhas colegas professores e professoras que organizaram esse ciclo maravilhoso e muito importante sobre extensão dentro da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Cumprimento aqui o professor Leandro, a professora Cátia Zaguirre, o professor Francisco Rocha, a professora Adriana Correia, a professora Heloísa Câmara, acho que não esqueci de ninguém. E cumprimento também, né, os acadêmicos aqui, o Haroldo Nogiri Filho e a acadêmica Ana Maria Falkiewicz. Enfim, quero dizer para vocês, olha, muito obrigado por terem organizado esse ciclo, né, esses eventos aqui, que de fato são bastante importantes para nós. Dito isso, sem mais delongas, devolvo a palavra aqui ao nosso host, aqui ao professor Leandro. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Sérgio. E só retomando um pouco, né, o objetivo desse ciclo, né, o nosso projeto de extensão é um projeto de extensão novato aqui no setor, menos de um ano, e a gente entendeu o quanto era importante fazer formação, pensar a formação, né, fazer uma reflexão sobre a prática, sobre a experiência. E foi nesse sentido que, então, a gente propõe, né, esse ciclo, né, com vários encontros que se iniciaram esse ano, e em 2022 temos aí um desafio de ter mais encontros, né,
a partir principalmente de começar a discussão por 3 eixos, né? No nosso primeiro encontro tivemos a discussão sobre direitos humanos, os desafios atuais dos direitos humanos, na nossa prática em direitos humanos, hoje sobre extensão, e o nosso próximo encontro, no início de dezembro, será sobre assessoria jurídica popular, né, que teremos aí a presença de Laisa Queiroz, do Lobinho, que são advogados que trabalham com várias questões quilombolas, indígenas, e acho que vai ser muito importante fechar esse primeiro ciclo sobre esses 3 grandes temas, eixos, que é da nossa atuação do nosso projeto. Então, para não me delongar mais, eu quero fazer aqui a apresentação, né, hoje nosso diálogo com quem nós teremos hoje. Primeiramente, quero agradecer, Thalita Rampin, né, que a gente tem aí um trabalho conjunto ao Tribunal Popular do Sistema de Justiça, né, um trabalho coletivo de várias entidades, movimentos sociais e também das universidades aqui no Brasil, né, a UNB, a UFRJ, USP, aqui a nossa UFPR, então quero agradecer muito. A Thalita Rampin é professora da Faculdade de Direito da UNB, ela também é pesquisadora do direito achado na rua, professora do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNB e coordenadora do Laboratório de Acesso à Justiça e Desigualdades, LADES. Quero também agradecer aqui a presença de Lawrence Mello, também aqui da casa já, né? Foi aí exportado para a Bahia, né? E quero, então, agradecer muito a presença aí do Lawrence, professor da Faculdade de Direito da UFBA e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre em Direito pela nossa Universidade Federal do Paraná, bacharel em Direito pela UFPEL e em Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Acho que o tema de hoje é ensino jurídico e como a extensão, né, pode transformar e quais desafios da extensão dentro do ensino jurídico em nossas faculdades de direito, conhecendo um pouco o nosso histórico. Então, é a partir desse lugar que a gente hoje vai fazer nosso diálogo. Inicialmente, então, nós temos aí uma fala inicial de 15 a 20 minutos de cada um dos nossos palestrantes e depois a gente tem nosso debate, nosso bate-bola aqui dentro da sala e também com todos que estão nos acompanhando no chat do YouTube. Então, quero passar, então, a palavra já diretamente a Thalita Rampin. Faça aí uso da sua palavra e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui nesse processo quase que de mobilidade virtual, né, que a gente consegue realizar também. Acho que a pandemia ela tem nos provocado em várias dimensões, né, trouxe mortes, evidenciou, né, o desmonte social que a gente está vivenciando, e também nos provocou também a lançar a mão de alternativas para que a gente continuasse nesse processo de constituir e fortalecer redes, né, realizar esses intercâmbios. Então, fico muito feliz pelo convite, cumprimento a todas e todos que estão aqui na pessoa do professor Leandro, e nessa perspectiva de compartilhar um pouco, né, que desafios que a gente tem enfrentado desde a extensão para fazer essa disputa sobre um ensino jurídico que se adeque ao que a gente reconhece, né, e se a gente for numa perspectiva bem constitucionalista, né, o que a Constituição diz que o ensino superior precisa ser, né, o lugar que tem ocupado a extensão, e em particular eu acho que a extensão popular e a extensão popular feminista, que é um pouco o local de onde eu tenho alguma experiência também para compartilhar, né, e tentar compartilhar aqui com vocês também, assim, um pouco o que deu certo e muita coisa que tem dado errado, né, que também a gente não pode romantizar no sentido de achar que a gente já contornou, superou, né, todos os desafios. Eu acho que essa pandemia especial, ela vem num momento muito específico para nós, né? Quem trabalha com prática jurídica dentro do ensino jurídico em especial, acho que a gente também foi atingido, golpeado, assim, de uma forte maneira, né? Se a gente já vinha discutindo já há muitos anos essa distinção que acaba caracterizando, infelizmente, o ensino jurídico, né, entre teoria e prática. Então, os estudantes massivamente consumindo, literalmente, né, no sentido do mercado de consumo, doutrinas, fórmulas esquematizadas para decorar códigos, princípios, né,
e isso um pouco destacado do que seria a prática, né? Então, a gente meio que no curso, né, no ensino jurídico, o estudante, ele passa ali por um período intenso de leituras propedêuticas, um conteúdo dogmático forte, até que ele tenha experiência prática, né? Que não faz muito sentido, né? A pessoa ia acumulando todo esse conhecimento e aí ter a prática, porque quando chega na prática, eu lembro da minha experiência que eu vejo nas estudantes e nos estudantes que vêm ter a prática jurídica comigo, né? Eu lembro do meu desafio enquanto estudante de entender o conceito de lide. Eu tinha decorado na ponta da língua o que era lide, e aí a primeira vez que eu vi um processo judicial na minha vida, eu falei, meu Deus, isso é um despacho? Isso que é a fase saneadora do processo? Isso que é uma sentença, né? Então, por que tem esse abismo tão grande, né? Dentro dessa nossa forma de ensino. Então, se vários desses problemas a gente já vinha enfrentando, acho que agora na pandemia a gente teve isso intensificado, não só pelo contexto, né, que virtualizou muitas das nossas práticas, se não no campo do ensino, praticamente todas, né, agora que a gente está nesse processo de retomada, mas eu acho que na extensão isso também golpeou de uma forma bastante central, né, e fez a gente repensar de 2018 para cá, né, com agora uma incorporação, digamos assim, né, que as práticas jurídicas, elas não precisam ser efetivamente, totalmente realizadas, por exemplo, dentro de um núcleo de prática, dentro da universidade, é possível fazer parcerias para diferenciar as práticas jurídicas e transversalizá-las no campo dos direitos humanos. A gente tem, ao lado disso, agora um outro desafio que vem junto, que é a curricularização da extensão, né? Então, a gente está numa outra perspectiva, pelo menos aqui na UNB, e isso tem avançado em outras universidades também, né? Então, o processo de curricularização da extensão, para que a extensão não seja aquele terceiro pilar quase esquecido da universidade, né? Que vira um momento meio que de horas complementares, aí eu vou fazer extensão, né? Mas que isso seja integrado no processo formativo, em diálogo com as disciplinas, em diálogo com pesquisa. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? É uma dimensão de ensino, de pesquisa e de extensão. Como fazer isso na prática, né? E aí isso tudo vem no período de como fazer isso de forma remota, online, sem ficar no modelo de live, né? Que acho que também está todo mundo, né, um pouco saturado desse modelo, pensando em outras formas que a gente pode realizar essas atividades. Então, esse é um pouco um contexto, né, de questões que eu fui refletindo para tentar compartilhar com vocês o que a gente tem vivenciado, e aí um lugar muito específico que eu falo, né, que é a Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, o núcleo de práticas jurídicas da Faculdade de Direito e o direito achado na rua, né, então são várias camadas, né, acaba sendo de partida um espaço privilegiado, em termos de estrutura, em termos de apoio institucional, eu acho que também isso é um ponto de partida relevante, né, acho que a gente vê que outras instituições estão em situação mais precarizada e com maiores dificuldades, seja por falta de conexão, por exemplo, à internet, um desmonte maior em termos de recursos, né, então tem esse lugar privilegiado também, e um outro lugar privilegiado que acho que diz no sentido de contarmos com o acúmulo, né, que é a estruturação do nosso núcleo de práticas, né. Então, comentar um pouquinho com vocês o que a gente tem feito no campo da extensão e o diálogo disso com o ensino, né. O nosso núcleo de práticas jurídicas da Faculdade de Direito, ele surge de um projeto de extensão. Então, isso muda radicalmente a experiência das práticas jurídicas que a gente desenvolve aqui na Faculdade de Direito. Eu não tenho também uma experiência com várias instituições superiores de ensino, né? Eu me graduei e fiz mestrado na Unesp, né, Estadual Paulista, no interior de São Paulo. Na sequência, eu fui professora da Universidade Federal de Goiás, a UFG, campus Cidade de Goiás, que também tem uma outra experiência universitária bastante rica, né, que é o ensino em alternância, né, com turmas de beneficiários da reforma agrária, que a UFPR também tem, né, então passei por essa experiência e na sequência a UNB. Então, pensando nessas três instituições, né, tem um diferencial aqui da nossa universidade, que é o fato desse núcleo de práticas jurídicas. Primeiro, ele já está estruturado desde o início da década de 90,
Então, a gente conta com espaço físico, inclusive enorme, é um prédio grande, com 2 andares, com 2 auditórios, com 20 salas de atendimento, com mais de 10 salas para que os projetos de extensão desenvolvam as suas atividades, e não é no plano piloto, não é na Faculdade de Direito. Ele é deslocado no que seria uma região periférica nossa aqui em Brasília, que é uma região administrativa Ceilândia, né? E não foi de uma forma aleatória que ele foi construído ali, e isso reflete na prática extensionista que a gente desenvolve ali dentro, né? Ceilândia é uma região administrativa aqui de Brasília. O CEI, C-E-I, do nome, né, é Campanha de Erradicação de Invasões. Então, a partir de um processo, depois da construção de Brasília, né, as trabalhadoras e trabalhadores que construíram Brasília foram inseridos, despejados, né, do plano piloto para essa área, num sentido de higienização mesmo do território, né? Então, dentro dessa campanha, a gente tem relatos, por exemplo, e testemunhos de caminhões que passavam recolhendo essas pessoas, deslocando elas da onde elas construíram, por exemplo, a esplanada e permaneceram nos arredores, né, da esplanada. Então, era uma campanha de retirada dessas famílias e colocá-las nessa região periférica, que, para vocês terem uma ideia, de carro dá mais ou menos 40 minutos daqui do plano piloto, né? É uma cidade, né, populosa, grande, movimentada, cheia de vida, culturalmente rica, mas que tem isso no seu histórico. E a Faculdade de Direito, e aí está muito próximo, né, a origem do direito achado na rua, a Faculdade de Direito muito provocada a atuar no processo de assessoramento jurídico dessas famílias que estavam sendo removidas na Vila Tele Brasília e ali em Ceilândia, né? Então, desse processo de resistência e luta pelo acesso à cidade e uma moradia digna, né, a gente tem uma experiência de constituição do que vai ser um projeto de extensão pioneiro, né, e que marca profundamente a prática jurídica, que para nós, dentro do nosso currículo, são os estágios supervisionados, né, em cada projeto pedagógico de curso. Esses estágios assumem uma feição, tem universidades que são laboratórios de prática, outras que são estágios, né, então, enfim, né, vão assumindo diferentes expressões, mas enquanto disciplinas, né, que vão colocar o estudante em contato com a prática simulada e a prática concreta, a gente tem, então, a formulação de uma primeira experiência extensionista, que foi o Escritório Modelo de Assistência Judiciária, o EMAGE, em 1984, e, na sequência, o Núcleo de Assessoria Jurídica em Direitos Humanos e Cidadania, em 92. Esses 2 projetos, e aí a gente tem o professor José Geraldo de Souza Júnior, né, como uma grande referência nesse processo de articulação dessa assessoria jurídica, fazem essas atividades de assessoramento e, nesse processo, constituem esse escritório modelo, que é o embrião do nosso núcleo de práticas, né? Então, o núcleo de práticas jurídicas nosso da Universidade de Brasília, ali na década de 90, ele é institucionalizado a partir desse projeto de extensão. E aí o que acontece é que, para nós, o núcleo de práticas, ele acaba sendo um espaço extensionista na sua essência. Então, desde a década de 90, a gente teve modificações dentro desse projeto de extensão e outros foram sendo incorporados, mas então esse espaço em que o estudante vai exercitar, né, esse contato com conflitos concretos, né, e vai ver como que a LIDE se transforma num processo que na nossa época era de papel, mas hoje é um processo virtual, né, mas como que isso se materializa, é ali, né, no Núcleo de Práticas Jurídicas em Ceilândia. E aí a gente conseguiu, historicamente, então, ali, propiciar um conjunto de esforços e também de recursos humanos enfim, né, de infraestrutura, para o desenvolvimento de alguns projetos que foram se consolidando. Vou destacar 2 deles, né, que estão aí pelo menos desde 2005 funcionando, 2005 e 2006, funcionando no Núcleo de Práticas Jurídicas. Um deles é um de assessoramento jurídico e de serviço de apoio psicológico, que é o projeto Maria da Penha, Proteção e Atenção às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar em Ceilândia.
que reúne a professora Ela Vieco, que coordena, né, então fornece um serviço de atendimento, de assessoramento jurídico às mulheres em situação de violência ali na região, e também na área de psicologia. Então, foi um espaço de encontro do direito da psicologia para realizar o atendimento multidisciplinar, né, como a Lei Maria da Penha prevê, e modificou substancialmente a forma do acesso à justiça e do apoio a essas mulheres ali na região, a ponto do sistema de justiça encaminhar para o núcleo de prática jurídica essas mulheres, para que tenham um acompanhamento adequado, né? E então foi um projeto que se estruturou e vem de uma forma contínua, inclusive na pandemia, reinventando também as formas de seu assessoramento por meio de WhatsApp, agendando atendimentos online e se restringindo ao essencial no presencial, porque no campo da prática jurídica, infelizmente, nem tudo a gente conseguiu eliminar no período da pandemia. Acho que esse foi um dos desafios, né? A gente ainda tem alguns serviços de apoio que, para a população pobre, a gente precisa ainda continuar no atendimento presencial. A pessoa não tem uma impressora em casa, ela não tem um e-mail, às vezes ela não tem uma conexão à internet para realizar a audiência. Então, a gente teve que reduzir o essencial e considerar essas atividades essenciais, né? Então, tiveram algumas atividades que a gente permaneceu desenvolvendo de uma forma ainda presencial no núcleo de prática. E aí, ao lado desse serviço de assessoramento jurídico, foi desenvolvido outro, em paralelo, que também tem 16 anos aí, 16 e 17 anos, né, de funcionamento de forma ininterrupta, que é o projeto de extensão Direitos Humanos e Gênero, capacitação de promotoras legais populares, né, que vem sendo desenvolvido durante esses 17 anos. Hoje eu estou na coordenação do projeto, mas ele me antecede, né, então quando eu entro na OLB ele já existe. Ele vem de uma construção, de uma metodologia que não foi a ONB que criou, muito pelo contrário, né, foram as mulheres organizadas, e aí vou dar o destaque para duas entidades, né, que ficaram muito no protagonismo, né, dessa pulsão inicial da metodologia das PLPs, que é a União de Mulheres de São Paulo e a TEMES, né, que trabalha com assessoramento jurídico. Então, o projeto vem nesses 17 anos, realizando atividades formativas, educação popular, na compreensão de que informação e o processo nosso de conscientização e de apropriação de direitos humanos, do que é o direito, de como funciona o sistema de justiça, é uma ferramenta importante para que as mulheres também consigam não só se organizar, mas também acessar os equipamentos públicos e os serviços necessários diante de situações de pessoas que elas possam apoiar, mas que se encontrem em situação de violência doméstica familiar. E aí eu vou destacar um sentido que eu acho que é algo que tem nos alimentado e, inclusive, ajudado a gente a superar algumas limitações que a gente acaba tendo, geralmente, no campo da extensão, do tipo falta de recursos, né, equipes diminuídas, né. Esses projetos são projetos de irmãs, funcionam no mesmo dia presencial, se alimentam. Então, os casos que chegam de denúncias em um projeto, por exemplo, as PLPs, a gente encaminha para o Maria da Penha, e da mesma forma, do Maria da Penha, mulheres começam a observar a realização desse curso anual e são encaminhadas para as PLPs, e aí foi institucionalizado isso. Então, como que isso é fantástico, só de lembrar do presencial, né, já com saudade desse retorno. O núcleo de práticas jurídicas, aos sábados, ele é exclusivamente destinado às mulheres. Não entra ninguém se não for mulher dentro daquele prédio. E aí, dentro desse período reservado para as mulheres, são desenvolvidas atividades de 3 projetos de extensão, porque das PLPs surgiu mais um, que é o Vez e Voz, que tem como foco o enfrentamento ao tráfico de mulheres, né? Goiás é uma rota internacional de tráfico de mulheres, né? Então, isso foi surgindo na prática das PLPs como um tema gerado, né? Mulheres em situação de tráfico internacional para fins de exploração sexual. Então, o que acontece é que aos sábados a gente tem um curso de capacitação em gênero e direitos humanos,
Ao lado disso, advogadas e psicólogas realizando atendimento de forma contínua e um outro processo formativo também extensionista que realiza trabalho nas escolas. Se organiza no sábado, mas as atividades são oficinas feitas nas escolas, né? O que ele pretende? Evitar que meninas sejam traficadas. Então, por meio de oficinas dentro da rede pública, adolescentes são provocadas a refletir sobre os sinais de um tráfico, o que é traficar o ser humano, enfim. Então, esse fortalecimento nos ajudou, inclusive, a superar algumas dificuldades, e a gente acredita que isso também impulsionou uma modificação substantiva no papel que a prática jurídica e o NPJ desempenha dentro do curso de Direito, né? Nos provoca, desde, por exemplo, os nossos estudantes em estágio, seja na prática simulada 1, seja no estágio 2, que é o de atendimento caso concreto, a gente passou a incorporar um apoio do Projeto Maria da Penha dentro da disciplina com uma oficina de peticionamento com perspectiva de gênero. A gente começou a treinar os nossos estudantes da escrita da petição inicial ao reconhecimento durante um atendimento, que cuidados a gente precisa ter para, eventualmente, reconhecer que aquela situação que a gente está atendendo, por exemplo, no âmbito individual, né, um divórcio, uma ação de divórcio, o que me faz conseguir enxergar, dialogar, que indícios eu posso coletar, que informações eu posso coletar ali para verificar se eu estou diante de uma situação de violência contra a mulher, né? Como eu faço um atendimento sem revitimizar essa mulher? Então, modificou o processo nosso de treinamento dos estudantes e modificou também os docentes, né? Que eu acho que é um outro desafio que a gente enfrenta, né? A gente passa no concurso e a gente entra em sala de aula, a gente faz algum tipo de treinamento inicial e a gente que lute, né? Mas eu acho que essa vivência ali no NPJ faz com que a gente passe por um processo de formação permanente, de atualização com atendimento e perspectiva de gênero, né? Bom, e agora, além desses projetos, a gente acabou tendo ali dentro, acabou sendo uma incubadora, né? Porque onde há violações, também há resistência. Então, dentro desse espaço de práticas jurídicas, não foram só as demandas individualizadas que acabaram tendo vazão enquanto provocação inicial, né, uma germinação ali de práticas extensionistas. A gente teve também alguns projetos que foram desenvolvidos que têm essa dimensão coletiva e que trabalham uma categoria específica que para nós no direito achado na rua é bastante central, que é o sujeito coletivo de direitos, né? Então a gente teve, em 2012, a criação da assessoria jurídica universitária Roberto Lira Filho, que trabalha no processo de assessoramento a movimentos sociais aqui no DF. Durante a pandemia, fizeram uma atuação bastante próxima a campanhas tais como Despejo Zero, né, que acabou nacionalmente ganhando uma grande repercussão. Nós tivemos aqui no DF, assim como em outras localidades, situações bastante emblemáticas de despejo no período da pandemia. Agora a gente teve essa aprovação recente, né, de vedação, pelo menos até o final desse ano, de despejos, né, por meio de uma iniciativa parlamentar, né, da deputada Natália Bonavides, mas que exclui as situações do campo, que para nós é um alerta também, né, de onde estamos, mas pelo menos nas áreas urbanas a gente teve essa contenção, e também campanhas de apoio à distribuição de cesta básica, né, porque também a gente não pode fechar os nossos olhos para uma realidade que foi colocada, que foi o empobrecimento da população, desemprego, situações de fome, que chegavam e ainda chegam, né, dentro desses projetos de extensão, porque são projetos também que estão permeados pela atuação de pessoas das comunidades com as quais nós trabalhamos, né, então isso é bastante interessante. Tem projeto que hoje tem menos estudante, mais pessoas da comunidade, por exemplo, né, isso é muito interessante. A gente está com dificuldade de engajar em alguns projetos os estudantes, a população já se apropriou desses projetos, né, tamanho é a continuidade, né, dessas atividades. E aí, pensando nessas demandas coletivas, né, a gente teve também um outro projeto que iniciou em 2019, parou em 2020, agora em 2021 retomou, que é o projeto Defensoras e Defensoras Populares, que é uma parceria nossa com a Defensoria Pública do Distrito Federal. Nós fizemos em 2019 um curso de formação sobre o que é o sistema de justiça e como processar o Estado. Basicamente foi esse o curso que a gente deu para a população.
em parceria com a Defensoria Pública, num movimento bastante interessante que a gente está vendo aqui localmente, que é da Defensoria se desafiar e buscar a universidade para ter esse apoio a cumprir uma função pedagógica, de comunicar com a população quais são os seus direitos e como vindicá-los, né? Então, a gente fez uma primeira experiência baseada, né, na metodologia da educação popular, em 2019, presencial, né, inspirado nos círculos de cultura, trabalhando com a população e temas gerados, né. Então, a partir disso, a gente começou, inclusive, a criar um canal direto de lideranças comunitárias com a Defensoria Pública, e agora, 2020, todo mundo perdido, sem saber direito como poderia dar continuidade, a gente se adaptou, e agora, 2021, semana que vem, começa a segunda edição do curso, com foco em relações de família, né, então, a gente percebeu que tem uma demanda reprimida, né, no campo da judicialização, inclusive de conflitos, né, então a gente espera aí nas próximas semanas trabalhar agora no formato online, a realização desse curso temático, né, como se fosse uma edição temática, que vai ser uma experiência piloto online, né, mas com pretensão de continuidade. E além desse projeto também, eu queria destacar projetos que são feitos na área da educação dentro do prédio, né, e que acabou também fazendo esse diálogo muito próximo, que um cursinho voltado para a população, então a população local que deseja ingressar na universidade, a gente tem um processo ali de apoio, e também o Centro da Memória Educativa de Ceilândia, CEPAF. Inclusive, Paulo Freire visitou o nosso núcleo, tem lá a plaquinha com as mãos dele, quando ele foi, o pessoal fez lá com a argila, então, para nós é muito precioso também essa parceria, mas é um processo de categorização, cuidado, tratamento da memória educativa em Ceilândia. E dentro, então, a gente tem um arquivo físico que é tratado, cuidado e mantido lá, CMV, Centro de Memória Viva, né, da Estação Educativa, e também acaba sendo um polo de formação continuada para professores da rede pública, né. Então, é um espaço que a gente, aos poucos, também foi abrindo para outras atividades. A rede social de Ceilândia ocupa o espaço, né. Então, a gente tem uma parceria agora também com o projeto de justiça comunitária, fazem formação dos nossos estudantes. Então, uma das aulas dos estudantes é com os agentes da justiça comunitária, né, que vão lá falar quais são os conflitos, e dão uma aula muito melhor que a minha, né, falando sobre como são os conflitos e como a comunidade localmente consegue acionar redes e resolver e se apoiar, né, e desenvolver atividades, né. Então, só trazer um pouquinho desse panorama de quais são essas atividades, e para encerrar, né, porque acho que também a gente dialoga depois, falar um pouquinho de como a gente tem feito isso, né. Bom, no campo do ensino das práticas, dos estágios, né, a gente conseguiu fazer uma conexão bem bacana com a dimensão da extensão. Então, por exemplo, eu que sou professora da cadeira, né, de prática jurídica, dentro das minhas disciplinas eu consigo incorporar essas demandas como casos para que os estudantes trabalhem, seja na sua dimensão coletiva ou os conflitos individuais. Então, a gente conseguiu incorporar como um material formativo para ser trabalhado dentro das disciplinas, né? Acho que essa é uma experiência que eu acho que é bacana de compartilhar. E o segundo, e aí eu me encerro compartilhando isso, é a dimensão formativa, né? O professor Leandro comentou aqui que a gente conseguiu também fortalecer, né? A gente conseguiu fazer, durante agora esse período da pandemia, um fortalecimento dos processos de formação interna, além das parcerias externas, né? Então, todos esses projetos de extensão se viram muito provocados pelo contexto e pela conjuntura a passarem por um processo de formação sobre gênero, raça, classe e direitos humanos. Então, a gente tem notado isso e aí a gente não consegue fugir muito desse formato dos encontros ou das oficinas online, né? Então, o que tem diferenciado são as dinâmicas que a gente consegue inovar de alguma forma para propiciar a participação desses estudantes, né? Mas pensando num cenário, né, que, pelo menos na minha análise, um cenário que está colocado para a gente, que tem a ver com massificação do ensino, né, o ensino, a educação como mercadoria,
um movimento que a gente já vinha observando de redução dessa experiência do ensino jurídico a espaços cada vez menos participativos e mais conteudistas, né, e quase num processo conteudista vinculado muito à letra da lei, né, a gente percebe que essas práticas extensionistas, elas têm provocado os estudantes também a encarar os espaços da extensão como um processo educativo formativo integral, não só vinculado à extensão. Isso também tem sido bastante interessante, bastante exitoso, né? Os processos de formação internos, os estudantes estão muito provocados a fazer a discussão a partir das situações que enfrentam e dentro dos temas dos projetos de extensão, compreender aquilo como um prolongamento e realmente parte integrante do seu processo de formação enquanto juristas, né? E pelos relatos que eles compartilham conosco, ali um espaço de efetiva interação e participação, né? Até porque nas ações de extensão a gente trabalha com uma outra dinâmica, eu acho, de uma forma geral, né? Quebras de hierarquia, os espaços são mais dialógicos, os temas também, os estudantes aderem pela afinidade temática. Então, por exemplo, ainda que eu deteste direito tributário, né, minha participação na aula de direito tributário vai ser diferente do que discutir com a Thalita direitos humanos e gênero no projeto das PLTs, né, então tem essa afinidade temática que estimula também a participação, né, mas então esses processos formativos internos, eles se mostraram um espaço, durante agora, principalmente a pandemia, como um espaço de uma formação mais integrativa e humanista, né, desses estudantes. E os externos, a gente começou a fazer formações externas, então a gente fez, por exemplo, uma parceria com a Comissão da Igualdade Racial daqui da OAB-DF, voltada para estudantes e advogados, né, e foi super bacana, a primeira vez que a gente se provocou a fazer esse processo de formação online, né, a gente começou a abrir, então, de alguma forma, o campo do ensino jurídico e ali a universidade, para essas parcerias novas que passaram a permear e agora estão juntos com a gente, né, então, apesar desses desafios aí, a gente tem conseguido, de alguma forma, nadar contra a corrente, né, mas isso é meio uma conjuntura, também não quero ser fatalista, mas não posso ser romântica, né, achando que está tudo bem. Que a gente já, com muita preocupação do retorno ao presencial, né, que recursos que a gente vai ter disponível, porque a gente teve um problema alto de dificuldade de acesso, o povo não tem um celular de boa qualidade, um computador, acesso à internet e disponibilidade para aprender a atenção online, o tempo que a gente precisa, por exemplo, às vezes para uma live ou para uma oficina online, né. Então, a gente teve essa dificuldade no período agora à distância, mas a gente também fica com muito receio das condições do retorno, né? Então, que condições, inclusive, orçamentárias a gente vai ter aí para os próximos anos para garantir esse retorno presencial dentro desses espaços, num período que a gente aí antevê de arrefecimento, enfim, né, a gente está aí com uma PEC que limita os gastos e a gente, né, está um pouco aí receoso de como vai ser esse retorno. Mas acho que, pelo menos para dar um pontapé, acho que essas são as principais informações, assim, iniciais para compartilhar com vocês um pouco aonde estamos aqui na Faculdade de Direito, nesse processo extensionista. Esses não são os únicos projetos de extensão. A gente, depois eu posso até ver os números, mas a gente teve um aumento exponencial significativo no número de projetos de extensão. Deixa eu pegar meu fone que ele caiu. O número de projetos de extensão que foram formalizados no período da pandemia. Aumentou a quantidade de projetos de extensão na pandemia. Isso foi bastante curioso aqui na nossa unidade acadêmica, né? Então, a gente tem, nesses últimos anos, foi ainda fortalecido, né? Projeto, por exemplo, Resistir, que é um núcleo LGBT. A gente teve também um outro projeto que tem um enfoque da questão indígena, que também realiza assessoramento jurídico. Então, a gente teve práticas diferenciadas que não estão estruturadas no núcleo de prática, né? Meu recorte foi o NPJ, mas práticas bastante contra-hegemônicas e que começaram também um movimento de disputa de uma litigância estratégica, né, enquanto amicus curiae, dentro de algumas ações, que também tem sido destacado, né, ou que seria um equivalente às clínicas jurídicas, mas que aqui acabam tendo outra nomenclatura, né, mas se pudesse comparar, né, são um pouco essas clínicas de direitos humanos e que fazem essa incidência estratégica dentro de determinadas ações em algumas
alguns tribunais, né, aqui no âmbito do Distrito Federal. Mas eu acho que só como compartilhamento, eu me cedi, né, desculpa, a gente vai empolgando, né, para falar das experiências, mas esse é um pouquinho o panorama, né, de como estamos aqui enquanto extensão. Thalita, super obrigado. Acho que você trouxe, né, essas experiências, e junto com essas experiências, eu já tenho uma série de perguntas a você, para a gente pensar junto essa questão do impacto, né, e do que fica, né, do que permanece da extensão para a faculdade, para a estrutura do currículo, para a estrutura do ensino jurídico de forma mais ampla. Mas daqui a pouco a gente volta para debater. Lawrence Cimelo, bem-vindo mais uma vez à casa, e toda a palavra com você. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer meus professores, né, meus professores da Faculdade de Direito da UFPR, professor Leandro, professora Adriana, professora Kátia, professora Elô, né, a intimidade faz isso com a gente, Elô, professora Heloísa, professor Sérgio, que nos acompanhou aqui, professor Francisco, enfim, também os estudantes, que nós sabemos que são muito importantes na construção da extensão, que bom que participam aqui conosco também. No diálogo que eu vou propor hoje, né, na minha fala, eu sou muito devedor de algumas pessoas que eu não vou nominar todas, eu quero nominar só duas, que são o professor Gidiel, da UFPR, e a professora Maria Malta, da UFRJ, tanto por projetos de extensão que pude desenvolver junto com o professor Gidiel no âmbito da UFPR, quanto com reflexões que desenvolvi com o Gidiel e com a Maria Malta recentemente no congresso da UFBA, no começo do ano, sobre extensão, né? A Maria Malta, que foi pró-reitora de extensão recentemente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com quem tenho tido a alegria de poder dialogar, escrever alguns textos, pensar juntos sobre essa temática. E nesse período mais recente, também alguns colegas aqui da UFBA, sobretudo no momento em que estamos agora, que é um momento de reforma curricular, em que organizamos alguns grupos de trabalho, e nomino aqui como representante, a quem eu agradeceria, a Sara Cortes, que é relatora do GT Extensão nosso aqui da UFBA, que sem dúvida tem me ensinado muito junto com os estudantes e com o diálogo que temos tido. Para fala aqui, para esses 15, 20 minutinhos, eu queria tocar em dois pontos. Primeiro, numa introdução, apresentar uma compreensão da extensão e um pouco compartilhar algumas coisas aqui da UFBA que temos feito mais recentemente. E, num segundo ponto, passo aos desafios do ensino jurídico como proposto a partir da prática extensionista, e daí eu queria propor uma ou duas questões para a gente pensar, sobretudo a partir do Florestan Fernandes e das reflexões do Florestan na praxis dele de luta pela educação pública e como isso cai na extensão, como a gente pensa a relação entre as lutas pela escola pública ou pela educação pública e as lutas que a extensão popular consegue travar. Começo, então, nessa caracterização da extensão, dizendo que eu sou um entusiasta da extensão e da educação popular desde a graduação, né? Tive colegas, professores e estudantes que me permitiram atuar junto com o MST, junto com fábricas ocupadas, junto com entidades da periferia de Pelotas, sobre diversidade sexual. Nós organizávamos, junto com o Núcleo de Arte, Linguagem e Subjetividade, do qual fui bolsista na graduação, um jornal que era trabalhado junto com a Uniperiferia, e eu era responsável pela parte de diversidade, de como dialogar sobre diversidade sexual na periferia. Também em Curitiba, junto com o Fórum das Comunidades, o professor Gidiel coordenava, tive a possibilidade de dialogar com inúmeros movimentos e, sobretudo, a experiência mais forte me parece ter sido a do cursinho, que não era um projeto de extensão, mas que foi decorrente dessa relação de extensão que a universidade construiu na Vila 23 de Agosto, que é uma ocupação urbana na periferia de Curitiba, o cursinho popular A23. Né? Então, eu queria começar dizendo isso para dizer que eu tenho uma trajetória de extensão que no começo, ou pela minha graduação, na época do mestrado e do doutorado, ela era muito ligada à questão territorial,
e mais recentemente, em especial nesse começo aqui na UFBA, pelo que tem sido permitido desse período remoto, eu tenho trabalhado com alguns projetos de formação de assessores jurídicos. Então, nós organizamos um curso para pensar relações de gênero e raça no direito do trabalho, neste ano de 2021, e estamos organizando desde março, junto com a Fundação Sol do Chile e com o Instituto Lavoro e a Auditoria Cidadã da Dívida, um novo curso para 2022 para pensar uma perspectiva comparada da Constituinte chilena, do processo chileno e das demandas que os assessores jurídicos sindicais têm construído no Brasil, sobretudo para os servidores públicos. Então, é um outro modelo de extensão, vamos dizer assim, mas eu tenho um começo de extensão marcado pela atuação mais territorial e agora pensando uma extensão junto com assessoria jurídica, em especial assessoria jurídica sindical. Mas como penso a extensão, né, para além da trajetória? Penso a extensão como uma frente privilegiada da universidade, em especial da universidade pública, que tem como objeto a criação e a consolidação de espaços de aprendizagem e de produção intelectual, com um método e um fazer acadêmico que envolvem estudantes técnicos e docentes, ou seja, diferentes sujeitos sociais da instituição, da universidade, com sujeitos externos à universidade, nesta ideia de um trabalho em comum. Por que eu digo um trabalho em comum? Porque na lógica da pesquisa, e muitas vezes na lógica do ensino também, nós temos nós temos, e nesse período de pandemia, isso, como disse a Thalita, eu também tenho pensado muito sobre isso. A pandemia, ela exacerbou as nossas desigualdades, ela exacerbou inúmeros problemas da nossa sociedade, mas também no âmbito do ensino, uma lógica de competição muito grande, lógica de competição, inclusive, no sentido da carreira, que um individualismo grande ao qual os estudantes foram lançados, mesmo na produção científica ou no interior dos grupos de pesquisa. Esse tem sido um desafio de enfrentamento, e a extensão desafia essa lógica. Me parece que a extensão, ela permite um trabalho em comum que tem como pressuposto enxergar a igualdade no saber do outro, e não uma colonização ou uma invasão sobre o outro para fins de produção científica ou de qualquer assemelhado. E essa lógica da igualdade que preside o fazer extensionista, eu sempre penso a partir do Paulo Freire, né, no que o Paulo Freire traz e nos ensina sobre a educação popular. Eu separei aqui um trechinho muito simples, mas só para mostrar que lá em 69, o Paulo Freire já nos trazia uma sistematização da ação educativa como troca de saberes, né? Dizia o Paulo Freire: educar e educar-se na prática da liberdade não é estender algo desde a sede do saber até a sede da ignorância, para salvar com este saber os que habitam nesta. Segue o Freire. Ao contrário, educar e educar-se na prática da liberdade é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem, por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais, em diálogo com aqueles que quase sempre pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Essa ideia da ação educativa como uma troca de saberes de forma colaborativa, não hierarquizada, democrática, com estudantes, técnicos, docentes e sociedade, é um ponto central para a gente poder desafiar a lógica do ensino jurídico, em especial o ensino jurídico renovado pela austeridade ou pelos desafios que o ensino remoto vai seguir nos trazendo a partir de 2022. Na UFBA, como eu mencionei antes, ainda nesse primeiro ponto do compartilhamento de experiências e de uma certa compreensão da extensão, nós organizamos 2 cursos de extensão, o de gênero e raça, e também um outro que é um curso misto de pesquisa e extensão, que nós chamamos de tramas de pesquisa, pelos quais a gente tentou debater com a comunidade externa, movimentos sociais e também pesquisadores das nossas redes de pesquisa, projetos em andamento dos estudantes, e tentamos articular isso como uma proposta de extensão, de alguma forma, de fortalecimento de laços e conexões nesse período de falta de laços e falta de conexões. Então a gente organizou esse projeto, mas também eu queria, além desses cursos que eu falei que organizei, eu estou organizando, destacar uma experiência muito rica da UFBA, na verdade 2, né, 2 com as quais eu tenho, de certa forma, convivido. A primeira é o SAJU, né, e daí aqui na UFBA, o SAJU, o Serviço
de Assistência Jurídica Universitária, ele foi criado em 1963, então é um dos SAJUs mais antigos do país, gerido por estudantes até hoje como um projeto permanente, e eu tive também uma relação com o SAJU, sobretudo na Comissão de Apoio às Trabalhadoras Terceirizadas da UFBA. Aqui eu tenho participado das reuniões que são organizadas pelo SAJU em apoio às trabalhadoras, e nós sabemos que será um desafio com a austeridade, a discussão sobre as condições de trabalho das trabalhadoras terceirizadas no interior da universidade pública no retorno presencial no ano que vem, mas já nesse ano, com as emissões que tivemos e tudo que houve, né? Mas também uma outra experiência de extensão que eu gostaria de destacar e que tem muito a ver com a resolução 6 de 2018 do MEC, a gente se debruça, temos nos debruçado muito sobre essa questão da curricularização da extensão. Eu queria destacar que na UFBA, desde 2017, no Direito, nós temos as ACCS, Atividades Curriculares em Comunidades. E daí, aqui, só citar algumas, no sentido de compartilhar essas experiências também, que são a ACCS História do Direito, Meio Ambiente, Povos e Comunidades Tradicionais, do professor Júlio Rocha, a ACCS Direito, Arte e Luta por Reconhecimento, do professor Yuri Carvalho, a ACCS Direito e Relações Raciais, dos professores Samuel Vitor e Tatiana Gomes, e a ACCS Direito à Cidade, Ações Coletivas e Educação Popular no Centro Antigo de Salvador, da professora Sara Cortes, como experiências que penso podem somar nesse debate que estamos agora travando sobre a curricularização, né? Então, a gente já tinha algumas atividades de extensão curricularizadas aqui na UFBA desde antes da resolução e que tem nos dado um subsídio para pensar agora a porcentagem dos 10%, né, que a gente sabe que não tem que ser 10% em disciplinas, pode ser parte de unidades curriculares já existentes, não necessariamente a criação de novas, de componentes curriculares, né, mas queria destacar essa experiência que temos aqui, rica, e deixar à disposição para, da forma como eu pude conhecer, né, nesse período também, seguir a conversa depois. Bem, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria conversar um pouco é sobre problematizar algumas questões sobre o ensino jurídico e a extensão popular, em especial na chave do Florestan Fernandes, né? E me parece que é importante pensar que a universidade, para fazer essa reflexão, que a universidade latino-americana, ela nem sempre teve ou nem sempre quis ter uma relação de interação ou compartilhamento de saberes. De maneira geral, pelo contrário, as faculdades do começo do século XIX e também no século XX tiveram uma relação de contradição com o espaço que a circundava. Essa contradição na América Latina foi denunciada em especial pelo Manifesto de Córdoba, na Argentina, em 1918, no sentido de que a universidade deveria formular questões relevantes para a sociedade e incorporar o conhecimento da sociedade. Entre diversas das contestações que esse movimento argentino fazia, vale destacar a crítica, né, críticas e elementos que o movimento argentino fazia, destacando o papel da extensão e que, me parece, permanecem conosco na prática extensionista popular hoje. São as críticas ao papel da autoridade universitária, as próprias contestações ao papel do ensino universitário, a falta de participação de estudantes e servidores na gestão universitária, a ideia de que a gestão das universidades era restrita a um pequeno grupo de docentes catedráticos, e mesmo outros mecanismos que impediam a universidade de exercer um papel como instrumento de produção de ensino, de pesquisa, de extensão e desenvolvimento científico. Nesse sentido, me parece, o Manifesto de Córdoba de 18 colocava em evidência, eu concordo com a problematização da Maria Malta sobre isto, colocava em evidência uma característica típica do capitalismo dependente brasileiro, que é o elevado grau de resistência às mudanças sociais dos setores dominantes do nosso país, que se materializa em uma gestão universitária e corpo curricular que são avessos ao protagonismo estudantil ou de movimentos sociais. No Brasil, a luta pela escola pública é parte desse movimento do Manifesto de Córdoba, mas tem as suas particularidades, que me parece podem ser compreendidas, por isso que eu vou tratar do Florestan logo mais rapidamente, podem ser compreendidas a partir da praxis do Florestan, seja na luta referente à Lei de Diretrizes e Bases da década de 60, seja na praxis da Constituinte, no capítulo da Educação na Constituinte. Para falar e para tentar rapidamente fazer esse resumo, que eu acho que é didático para um material que fica gravado no YouTube, é útil para quem se aproxima da extensão e do papel da extensão no ensino jurídico, vale dizer que o Brasil tem ensino superior desde o século XIX, mas que as universidades datam do período republicano.
o que significa dizer que a universidade brasileira ela nasce sob o signo do Manifesto de Córdoba, mas nasce também sobre as bases da união de faculdades que eram faculdades bacharelistas ou faculdades sem extensão, faculdades que formavam apenas bacharéis sem tradições de pesquisa e extensão. Nesse sentido, a extensão que começa nas universidades nas décadas de 60, 70, era fundamentalmente uma extensão de caráter assistencialista, que vai ser modificada mais recentemente nos corpos normativos e no direito. Isso aparece em 1994. Então, vale destacar, na Constituição, a extensão, ela aparece, em primeiro lugar, no artigo 207, e em 94, a portaria 1886 do MEC, referente ao direito, para os cursos jurídicos, traz a obrigatoriedade da pesquisa e relaciona a pesquisa com estágio de extensão, o que é mantido na Resolução 9 de 2004, na ideia de uma formação jurídica que não seja mais centrada apenas na memorização de artigos de lei ou na simples atuação forense, mas sim em uma atuação, em uma articulação efetiva entre o conhecimento adquirido e a participação social. Vale dizer que, apesar da inclusão em 88 da extensão da portaria de 94, referente aos cursos de direito, a inclusão da extensão como algo obrigatório, forte, que teria uma base material de sustentação, um financiamento, ela vai ter o seu pontapé a partir do Plano Nacional da Educação de 2001, que na meta 23 apresenta a necessidade de implantar o Programa de Desenvolvimento de Extensão Universitária, meta que depois, em 2013, vai ser seguida pelo primeiro edital de financiamento de programas e projetos de extensão do MEC, o que nos faz ver uma distância entre a valorização da extensão lá em 88 e o efetivo financiamento da extensão, que é datado, com toda uma discussão que houve em 2003 sobre ser adequado ou não que a política de financiamento da extensão fosse dada por edital para projetos de extensão em específico, mas o fato é que em 2013 nós passamos a ter um subsídio material para a extensão, o que demonstra como a extensão é também uma atividade recente do ponto de vista dos currículos de direito. A curricularização da extensão ela é ainda mais recente, ela tem origem numa meta do PNE que vai ser regulamentada pela Resolução 7 de 2018, salvo engano, a Resolução 7, acho que é a 7, de 2018 do MEC, que vai trazer no artigo 12, inciso 1º, a previsão institucional do cumprimento de 10% da carga horária curricular estudantil em atividades de extensão. A curricularização, nesse sentido, me parece que representa um importante marco para a nossa discussão, inclusive agora na reforma curricular, que tem sido um marco, nos suscita muitas dúvidas, e a troca, a conversa é muito importante nesse processo de pensar como curricularizar a extensão, porque a curricularização da extensão, me parece, traz para a extensão um grau de reconhecimento da importância institucional maior, seja porque o pagamento da extensão, vamos dizer assim, o financiamento da extensão deixa de ser dado apenas por editais de financiamento, ainda que prossiga com os editais de financiamento, mas ele adentra também na própria carga horária do corpo de pessoal permanente, que passa a ser dedicada também à extensão, pelo menos em 10%, nessa previsão, o que é pouco, talvez, mas é um começo e tem impacto, né, de pensarmos a extensão aqui de forma mais profissionalizada, como uma atividade permanente e não como algo dependente apenas de editais periódicos ou pontuais para uma parte dos professores. Ela passa a ser provocada por um conjunto de professores de alguma forma. E daí, eu acho que eu também já estourei meu tempo, eu queria só problematizar, para fechar aqui, pensando os desafios do ensino jurídico para a extensão, um quadro mais amplo, que é o quadro das lutas pela educação pública, e com isso pensar as categorias que o Florestan Fernandes formulou para essa discussão, que eu tenho recuperado, tenho tentado estudar de forma mais sistemática, até seja nesse diálogo com a Maria Malta, seja também na produção do professor Gidiel, no sentido de que a economia de mercado brasileira ela é polarizada em pelo menos 3 níveis. Primeiro, porque ela é destituída de autossuficiência, ela é possuidora de uma autonomia limitada, e terceiro, porque nós temos um alto grau de segregação social interna. Isso nos leva a perceber a dificuldade de mudança social,
e a extensão ela é certamente voltada, em alguma medida, não só para o compartilhamento, mas para a mudança social, para a intervenção, para esse papel ativo da universidade pública na intervenção social, e nós temos uma economia de capitalismo dependente em que os setores dominantes, em especial pensando aqui as classes dominantes no Brasil, eles não precisaram separar os interesses, como diz o Florestan, na Revolução Burguesa Dependente, separar os interesses do latifúndio, separar os interesses da antiga dominação que realizavam para a nova dominação que passaram a realizar. Ou seja, não existia uma burguesia separada da classe dominante da época do escravismo colonial brasileiro. E, nesse sentido, as burguesias que provieram das oligarquias do período colonial e neocolonial conciliam um padrão de acumulação e dominação com a opressão, a repressão e a cooptação de trabalhadores. O que eu quero dizer com isso é que o Florestan ele coloca as lutas pela escola pública e pela educação pública, de maneira geral, no quadro de dois processos. O primeiro processo da Revolução Burguesa e o segundo processo da consolidação do que ele chama contra-revolução preventiva, que se deu com o golpe civil-militar. E o olhar sobre esses dois processos nos faz observar que no Brasil nós não tivemos uma reforma educacional de caráter democrático e republicano, ao menos na leitura do Florestan Fernandes, porque a primeira convenção operária em defesa da escola pública, que se realizou em 61, ela foi uma campanha realizada sob a hegemonia liberal. O Florestan vai fazer uma distinção entre socialistas, liberais idealistas, liberais pragmatistas, né, colocando no primeiro grupo ele mesmo, né, além do Florestan nós poderíamos colocar o Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Wilton Cantoni. No segundo grupo dos liberais pragmatistas, que tiveram origem no movimento da Escola Nova, nós temos o Anísio Teixeira, o Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, e nos liberais idealistas nós poderíamos destacar em especial aqueles intelectuais e professores ligados à USP, conectados ao Estado de São Paulo, como o Roque Spencer Maciel, o João Villa-Lobos e o Júlio Mesquita Filho. O que o Florestan, eu estou destacando esses grupos porque o Florestan vai dizer que no quadro da LDB da década de 60, nós tivemos uma hegemonia, sobretudo, deste terceiro grupo, que seriam os liberais idealistas, em especial o Júlio de Mesquita Filho, e a debilidade das lutas pela educação pública nesse período levaria a uma violência e obscurantismo da reação conservadora diante das lutas pela educação pública, o que, na visão do Florestan, gera um quadro desanimador na década de 60 que se mantém na Constituição de 88. Então, o Florestan, ainda que eu tenha destacado aqui que nós tivemos o artigo 207, o Florestan ele vai ler a Constituição de 88 como uma Constituição que tem um peso de dois setores conservadores muito grandes na área da educação, em especial aqui ele está falando da Igreja Católica e dos setores militares, que teriam, junto com a bancada privatista, que já estava abrigada no Centrão lá naquela época, né, que teriam, o Florestan vai nos destacar aqui, três retrocessos, que são os retrocessos do artigo 213 da Constituição, referente à admissão de verbas públicas para instituições privadas, do artigo 210, que possibilita o ensino religioso nas escolas públicas, e também a ideia de que o ensino é livre, a iniciativa privada, que certamente nós sabemos que a extensão, e essa é uma marca da extensão, se dá sobretudo nas universidades públicas e não nas instituições privadas. Mas ainda o Florestan desafiaria, e em textos de forma menos sistematizada, me parece, também o artigo 208, no seu inciso 5º, que traz uma certa herança meritocrática da concepção de educação desenhada pela Constituição Federal, quando apresenta a expressão de que o acesso aos níveis de ensino, pesquisa e criação artística se dá segundo, aspas, a capacidade de cada um. Essa herança meritocrática também é passível de problematização nesse nosso desenho. Mas, bem, como considerações finais, a partir dessa problematização, eu queria primeiro dizer que me parece que a gente tem uma enorme distância entre a atribuição de importância social à extensão, sobretudo dada pela Constituição de 88, e a viabilização material de atividades, o que se renova como desafio com a austeridade crescente do Estado brasileiro desde 2014 e com a curricularização da extensão, que pode, eventualmente, ter uma concepção de extensão muito ampla, muito voltada a lives ou cursos, e não esta concepção de extensão que nós temos acumulado como extensão baseada na educação popular, com troca, com toda a tradição do direito achado na rua, que inspira a todos nós pelo Brasil que fazemos extensão popular.
e certamente a viabilização material das atividades, ela é um desafio que permanece com a gente nesse próximo período de ataque à universidade pública. Mas, além dessa distância, eu também queria destacar a importância de que a gente valorize as experiências e valorizando as experiências, busque criar novas experiências, não desistir da extensão e reconhecer o papel da extensão nessa oxigenação do ensino jurídico, na aproximação das faculdades de direito aos movimentos sociais populares, seja para intervir na luta pela democratização da universidade, seja na luta por direitos sociais de forma mais ampla. Passei bastante do tempo aqui, mas com isso encerro e fico à disposição para o debate. Lawrence, muito obrigado aí. Acho que ninguém ultrapassou o tempo, ao contrário, todo esse tempo é precioso para trazer reflexões importantes para o contexto que a gente vive hoje da educação pública dentro das universidades, né? Então, quero agradecer muito as tuas intervenções, da Thalita, e a gente passaria agora ao debate, e eu já tenho várias coisas aqui que eu queria colocar, já que eu sou mediador, eu tenho esse privilégio, né, essa prioridade de colocar algumas questões a partir do que vocês já colocaram. Claro que a gente abre aqui para todos os demais que estão aqui junto com a gente na sala e também no YouTube, está aberto aí para todas as questões que forem colocadas aqui para os nossos debatedores aqui. Eu queria falar um pouco, resgatando a fala da Thalita, né, Thalita, e eu acho que uma das coisas que me chama a atenção, eu que trabalho com direito à cidade, e mais do que isso, para mim a importância de discutir espaço, né, ela é totalmente transversal a vários temas. Eu fiquei pensando quanto à tua experiência, ela traz de que a utilização do próprio espaço, né, ela é um lugar de encontro, né, quer dizer, viabilizar espaços de encontro, e aí eu estou falando, pode ser tanto virtual, mas eu estou falando realmente do presencial, do quanto esses espaços vão potencializando, né, as conexões entre questões de violações de direitos humanos, a partir de projetos que estão acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo, aquele espaço, e que estão se encontrando, né? Eu acho que isso é um desafio, né? Não sei o quanto a universidade de vocês, mas a gente tem uma experiência, o Lawrence sabe, né? Aqui da nossa Universidade Federal do Paraná, o prédio da Santos Andrade é um prédio super centralizado, tem uma simbologia importantíssima, mas ele é subutilizado. Né, pensando o quanto ele poderia ser potencialmente ativado, né, seja com movimentos sociais, seja com as atividades extensionistas, e eu vejo, assim, uma potência desse espaço como um lugar de encontro, né? Então, eu queria só fazer essa referência, que eu acho que essa experiência que você trouxe, né, Thalita, a importância das pessoas se encontrarem e de ter espaços que realmente possam possibilitar isso. Uma outra coisa, tanto, né, o Lawrence e a Thalita falaram, duas coisas que eu queria colocar, né? Claro que talvez, assim, como se fosse uma virada da forma de fazer extensionista, que também, ao meu ver, tem muito a ver com o processo da pandemia, mas talvez fique e permaneça, que é um foco de muitos projetos de extensão voltando à formação, voltando a ações de formação popular, né? Para além do processo de ação junto às comunidades, né, uma ação de assessoria jurídica, uma ação de litigância estratégica, seja qual é as outras denominações que a gente possa usar, mas o retorno a uma necessidade de formação popular. Então, eu vejo isso muito, assim, vocês dois falaram sobre isso, né, e eu tenho pensado e refletido muito nesse sentido, como muitos movimentos, né, de outros projetos também têm se guiado para esse caminho. Uma segunda questão também que foi abordada pelos dois e que eu acho determinante é a discussão sobre raça, gênero e classe. Essa tríade, não podemos mais deixar de falar sobre ensino jurídico e pensar nossas ações extensionistas se não incorporarmos uma discussão de raça, classe e gênero. E aí eu coloco, né, que no nosso ciclo a gente quer trazer uma mesa sobre raça, uma mesa sobre gênero no próximo ano, entendendo isso, da necessidade, né, de incorporar. Por quê? Não somente, né, porque esses são temas estruturantes, né, da sociedade brasileira, mas porque a nossa universidade, hoje, mais da metade dela é composta por estudantes negros, negras da periferia. Quer dizer,
eu acho que essas discussões, e são de mulheres também, então, como é importante, né, voltar também para dentro, né, desses temas de raça, gênero e classe. Então, acho que isso também é, para mim, bem importante. E já fazendo uma ligação, né, Lawrence, com o desmantelamento das políticas públicas de educação, ligada a esse tema, né, 2022, nós temos um grande desafio, que é a avaliação das leis de cotas, né, nas universidades públicas. Quer dizer, isso é um momento importantíssimo, que todas as universidades, eu acho que tem que se voltar a sua energia para defender a continuidade dessa lei de cotas, porque isso, sim, trouxe elementos importantes para reorganizar o ensino jurídico, o ensino dentro da universidade pública. Né? Então, acho que isso é importantíssimo a gente ter no próximo ano como uma das grandes bandeiras, além de todas as outras milhares que nós temos da educação pública, né? Mas eu acho que, né, não somente, né, a questão do orçamento, que ela é crucial, e aí eu posso dizer que eu sou um dos órfãos desses editais, né, que existiu à época, o tal do PROEST, né, que era o edital de extensão, né? Mas a grande questão é como agora, sem edital de extensão e total esvaziamento do orçamento público das universidades, como pensar, né, a nossa ação de extensão e de ensino jurídico. E duas outras coisas que eu queria trazer, e aí eu fiquei pensando, né? Uma, que eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem que ter nesse processo, talvez, de curricularização ou da expansão da extensão dentro dos nossos setores, né, é um processo de atomização, né? E o que eu quero dizer um processo de atomização, né? Aonde cada um tem o seu projeto. Eu tenho o meu projeto, eu tenho, né, o meu jardim em que eu vou cuidar. E eu acho que a gente tem que passar para um outro momento, que é isso, de diálogo entre professores, pensar coletivamente dentro dos setores, para fora dos setores. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Para que a gente não replique a lógica atomizada do professor a aluno, ou do professor pesquisador e a sua pesquisa, para a lógica extensionista. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? De que a gente não replique isso, né, para dentro da própria ação extensionista. E uma terceira coisa que eu queria falar também, que eu acho que é importante quando a gente está falando de ensino jurídico e extensão, é pensar como, eu não sei se é uma avaliação de vocês, eu posso estar totalmente enganado, eu queria escutar vocês, mas de que toda a discussão de ensino jurídico, ela é muito capturada pela OAB. Eu vejo poucos espaços, para além das discussões da OAB, do Nacional de Educação, das diretrizes curriculares do ensino jurídico, outros espaços para pensar em ensino jurídico, outras articulações para pensar o ensino jurídico que não seja dentro das comissões de ensino jurídico da OAB. Né? E aí eu acho que ela traz outros elementos que fogem à atualidade necessária da nossa discussão, né, sobre extensão, sobre ensino jurídico e sobre a universidade pública e seus fins. Então, eu queria trazer um pouco essas questões que eu acho que seria legal escutar mais vocês, essas proposições. Kátia, Chico, Haroldo, Ana, que ainda estão aqui na sala, pessoal do YouTube, estou aqui acompanhando. Está aberto ainda para outras perguntas que eu queria escutar. Chico, Kátia já se inscreveu. Pode ir lá, Kátia. Bom, eu queria começar agradecendo, né, a Thalita, ao Lawrence, nossa, a gente fica aqui pensando, assim, que o debate poderia se estender por muito mais tempo, né. Queria agradecer principalmente por compartilharem as experiências dos projetos de extensão. Eu acho que é um desafio muito grande, como vocês colocaram, a questão da curricularização, ela é estratégica, né, acho que o Leandro também, acho que fez uma fala muito completa nesse sentido, né. Mas eu queria agradecer especialmente a vocês, porque eu acho que as falas de vocês trazem em comum essa questão do desafio da interseccionalidade, né? Ou seja, como a gente pensar, né, na garantia efetiva de acesso a direitos em termos de identificar todas as diferentes formas de opressão que atingem os grupos sociais vulneráveis, né? E aí, a provocação que eu queria colocar para vocês era algo que eu refleti a partir do que vocês trouxeram de contribuição, né, para a gente discutir hoje, que é justamente pensar assim, bom, então, a gente está no momento de voltar à formação, ou seja, a gente volta a repensar o que é a extensão, né, o que ela é,
para quem ela é feita, né? Quem está fazendo a extensão, quais são os espaços das atividades extensionistas, né? E para que ela é feita. Vocês não acham que nesses espaços de discussão, de formação da extensão, a gente não acaba tendo que repensar também o que é o campo do conhecimento jurídico, ou o que é o campo do direito, né? Eu acho que aqui ficou assim, sabe, na intersecção das falas de vocês, eu me senti provocada nesse sentido, porque eu acho que a extensão leva, quando a gente pensa na universidade pública, no perfil, né, e para quem se volta a atividades extensionistas, na necessidade que tem, o impacto que tem na formação dos alunos e alunas, né, que participam das atividades extensionistas e que se sentem impactados pelas atividades que participam, né, eles mexem com eles, né, e com elas, e ao mesmo tempo, sim, também mexe com o público externo, né, também impacta na formação dos professores, isso não leva a gente também a refletir sobre o que é o campo do conhecimento jurídico, né, então a pergunta que eu deixo para vocês aqui. E muito obrigada de novo. Estamos abertos ainda. Se não, a gente já passa as nossos expositores para fazer aí, e Laurence, Thalita, vamos fazer na hora da apresentação, perfeito? E aí já aproveita e a gente já vai fazendo aí uma finalização, né, que a gente sempre coloca 1h30 aí, mas fiquem tranquilos, não corram nas respostas, ao contrário, a gente quer escutar vocês, tá? Então é agora esse tempo aí que a gente tem até o final aí da nossa conversa, que com certeza vai continuar depois aqui dessa live. Thalita, então, palavra com você. Assim, eu concordo com todas as colocações do Leandro, né? Eu acho que... e você vocalizou uma coisa que eu acho que é uma inquietação minha, que eu também não tinha... eu própria formulado para mim mesmo, né? Que é essa preocupação com a atomização, né, Leandro? A gente tem eu acho que... eu não sei se isso é uma característica do ensino jurídico, de nós que ocupamos o campo jurídico, mas que eu acho que é uma característica que vem do capitalismo, com certeza, né? E que eu acho que na pandemia intensificou, que é o individualismo, né? A individualidade. Então, eu faço pesquisa eu vou fazer toda a revisão bibliográfica sozinha, no máximo eu vou pedir sugestões para uma ou outra pessoa, eu vou fazer projeto de extensão, é um grupo específico, e aí não comunica, é sempre uma coisa de um vetor, e nunca algo de uma comunidade, né, que vai sendo construída, né? É uma coisa meio que cada um em seu quadrado. E eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter, porque é uma mudança de paradigma, né? Então, como fazer pesquisa de forma colaborativa e de forma coletiva e não individualizada, né? Então, assim, enquanto estudante, por que cada TCC tem que ser uma coisa específica, isolada, e o estudante precisa meio que começar do zero, e por que não pode ser um tema compartilhado? E eu já até compartilhar com vocês, a gente tem algumas experiências que a gente está fazendo na pandemia, porque eu acho que a pandemia também nos provocou, né? Fez a gente sair da nossa zona de conforto em alguns aspectos, né? Pensando nessa dimensão, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, vou compartilhar aqui com vocês uma experiência que a gente está fazendo de pesquisa coletiva em iniciação científica no núcleo de práticas. Então, 4 estudantes, cada um abordando um eixo temático dentro do mesmo espaço. Então, o fenômeno que estão investigando é a experiência de nucleação das práticas jurídicas. Então, é o mesmo fenômeno, só que um pelo viés da extensão, outro pelo viés do ensino, outro pelo viés da pesquisa e o outro pela assistência judiciária que é prestada, porque a gente viu que isso puxa para um outro lado, que não o que as extensões têm majoritariamente fazendo, né? E tem sido riquíssima. E essa mesma experiência de atividade coletiva, de pesquisa coletiva, a gente tem tentado levar também para os estudantes nos trabalhos de conclusão de curso. Então, o mesmo tema tratado por 2, 3 estudantes, por exemplo, trabalho escravo, uma para situações de trabalho escravo, análogo a escravo para trabalhadoras domésticas, outra com enfoque em trabalho infantil e a outra com dimensão no campo, e essas 3 estudantes compartilham as referências e fazem junto, e a reunião de orientação é coletiva, né?
Então, eu estou comentando isso, né, porque o Leandro tocou num ponto que eu acho que eu também tenho um pouco de receio, né, de o que essa pedagogia do vírus, ela pode, de alguma forma, deixar aí com a gente enquanto uma preocupação para que a gente supere, né, esse paradigma individualista de realizar algumas atividades. Mas eu acho que a gente tem um contexto que a gente vai precisar realmente se esforçar para que a gente não recaia nessa atomização, né? E que com a curricularização tem um potencial de incentivar isso mesmo. É cada um na sua disciplina, cada um com o seu projeto de extensão, cada um com a sua concepção de extensão, e menos espaços compartilhados para que a gente possa construir algo coletivo que seja mais do que a soma do que cada um de nós faz, e seja algo, né, coletivo. Vou dar uma experiência exitosa disso. O projeto Tribunal Popular Internacional do Sistema de Justiça, né? Maravilhoso, né, Leandro? Assim, com os desafios que foram colocados, mas a gente tem o USP, o FPR, o FRJ e o UNB dentro de uma mesma ação extensionista. E a gente só está esperando aí o retorno presencial para a gente fazer um seminário para botar todo mundo junto aí para se conhecer, né? E fazer uma cultural de encerramento desse processo. Mas que coisa maravilhosa, né? Então, a gente conseguir pensar e se desafiar num outro paradigma também extensionista. Por que eu preciso fazer extensão dentro só da minha universidade? Por que eu não posso fazer extensão com 5 universidades juntas, 5 coletivos diferentes, se reunindo e potencializando, né? Então, eu acho que a gente só consegue, talvez, aí, lidar com esse perigo da atomização se a gente incorporar isso como um novo paradigma nosso. Somos poucos professores extensionistas, somos poucas pessoas na esquerda. Então, ou a gente se une, se fortalece, começa a fazer as coisas junto, ou a gente se lasca. É um pouco isso. Ou a gente se fortalece, ou a gente vai ser engolido um pouco pela maré, né? Então, o perfil de um professor, de um docente extensionista, ele é muito específico. E eu acho que a gente vai ter que aprender a compartilhar essa experiência que a gente traz com os nossos colegas também. Então, promover, por exemplo, espaços de fóruns extensionistas dentro dos nossos cursos, mas para além dos cursos. Será que é possível a gente trazer um espaço de diálogo e de interação que talvez precise de um momento entre os docentes, que também vai necessitar de um momento dos docentes com os estudantes, dos docentes com os estudantes e os técnicos, só dos técnicos, só dos estudantes, estudantes com técnicos, e tem uma vida administrativa, tem várias dimensões ainda que a gente vai precisar trabalhar. Então, eu acho que talvez a gente pensasse provocar, né, em comissões, fóruns em que localmente, talvez num diálogo não só intra-institucional, mas interinstitucional, eu acho que essa talvez seja um desafio aí colocado para a gente, né? Para que também os contatos não sejam tão episódicos, né? Eles tenham um grau de continuidade. Então, acho que a gente tem condições de trabalhar numa dimensão, eu acho que de coletivizar a experiência extensionista, nos seus desafios, nas suas dificuldades, né? Eu acho que a gente tem um potencial para isso. E compartilho também essa mesma percepção de haver poucos espaços para discutir isso. É basicamente um GT dentro de alguma associação, um congresso e a OAB, que acabam capitaneando, né, essa discussão sobre o ensino jurídico, né. E, de alguma forma, eu acho que também tem um outro como que eu posso dizer? Tem um outro grupo que vem também debatendo um pouco isso, mas em outros termos, né, que são as mantenedoras de instituições privadas de ensino, que vem tentando fazer um debate e uma disputa no campo do ensino jurídico junto ao MEC, junto ao AB e tudo mais, para mudar a cara um pouco do que é ensinado, né? Então, assim, se a gente teve ali no início da estruturação dos cursos de direito aqui no Brasil, uma preocupação de constituição desses profissionais que atuariam nessa burocracia de Estado, né? Agora a gente tem essas instituições que, de alguma forma, capitalizam por meio desse ensino, são a maioria, se a gente pegar aí dos mais de... A gente está em torno de umas 2.500, né, instituições de ensino superior. Mais de 2.000 são instituições privadas. Então, e são instituições que
a pandemia ainda trouxe agora um outro vetor que tá vendo como dá para adaptar algumas coisas à distância? Bora fazer um curso de direito à distância. Então, dentro desse processo de massificação e de uma formação tecnológica, uma formação voltada para o mercado, né? Eu acho que a gente ainda tem esse outro ator que vem no sentido de, ou a gente cria esses espaços da discussão sobre o que é o ensino jurídico para além da OAB, para além dessas mantenedoras, ou a gente vai ficar sempre a reboque do que forem sendo, porque o capital tem um poder político, né, que vai impulsionar esse debate, né? Então, eu também acho que a gente precisa discutir no fundo, assim como projeto de sociedade, projeto de universidade, né? A gente está discutindo ensino jurídico, a gente está discutindo projeto de sociedade também. E não tem como a gente fazer isso, eu concordo com a professora Kátia, que a gente, ao mesmo tempo, a gente vai repensando o campo jurídico, né? Eu acho que a extensão, especificamente, ela traz um potencial de chacoalhar, né? A professora Ana Lia, lá da UFPB, ela fala do estalo, né, nas faculdades de Direito. A extensão, ela tem um potencial de dar uma chacoalhada na gente e de talvez promover um processo de conscientização e de politização que o ensino jurídico, de uma forma mais massiva, né, ou mais massificada, tem despolitizado, né? O professor Antônio Alberto Machado, naquele livrinho dele, Ensino Jurídico e Mudança Social, ele já falava um pouco isso, né, que quando a gente olha esse ensino predominantemente tecnológico, direito enquanto técnica, né? Então, essa forma massiva de ver enxergar o que é direito e como vai ser a atuação do jurista, né? Que vai ser um operador, né? Eu acho que é muito emblemático isso ter se popularizado, né? Que a gente opera algo, né? De forma mecânica, a gente aprende como funciona então essa máquina e cada um vai ali, né? Mexendo nessa máquina conforme foi instruído. Tem um quê de despolitização nesse processo, né? E eu acho que o espaço da extensão, a gente precisa cuidar desse debate sobre o ensino jurídico, pensando nessas formas de intercâmbio, né? E de reflexão sobre projetos de universidade, porque acho que a extensão, ela tem esse potencial politizante, daquilo que, de alguma forma, um ensino massificado, mercantilizado, despolitiza. Que função que o direito ocupa no Estado, que função que o direito e o ensino podem assumir enquanto mercadoria dentro desse nosso sistema, o desmonte de direitos sociais que a gente está vendo hoje, qual é a cadeia, que conjuntura é essa que ele está inserido, né? E trazer isso também, eu acho que a gente alarga e aprofunda a reflexão do próprio campo jurídico, né? E talvez a extensão seja um desses espaços que a gente pode fazer, né? Essa reflexão. E pensando nos movimentos de desestruturação da extensão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, que a extensão ela pode ser esse espaço potência para, de alguma forma, politizar os sentidos e a disputa no campo jurídico e da formação no campo do direito, eu acho que é bem esperado que ocorra um desmonte, um desfinanciamento, um desestímulo, que vem da carreira, e eu concordo com o professor Lawrence também, que a curricularização, de alguma forma, faz uma valorização da extensão na própria atuação docente. Gente, fazer extensão dá trabalho demais, prefiro muito mais, então, ocupar em fazer um artigo que é rápido, publico, do que fazer extensão, que é um processo mais longo, permanente, de você repensar, seja de um curso, de uma live, é um processo intenso, né, de você fazer o formulado público ao tema, a adesão, e formar os estudantes nesse processo, e fazer a conexão universidade e sociedade, para que a sociedade se veja na universidade, e a universidade não seja algo destacado da sociedade. Então, é um processo trabalhoso, e que a gente não tinha isso incorporado, tal como eu acho que também potencialmente a curricularização vem trazer nesse sentido, né? Mas o que eu queria comentar é que também a gente tem algumas alternativas que eu acho que a gente vai precisar realmente compartilhar e repensar, né, as estratégias. Uma delas é a parceria com algumas instituições, né? Eu acho que
ProEx, por exemplo, se não vai financiar mais as nossas ações extensionistas, eu acho que a gente... E aí, no campo do direito, a gente tem instituições do sistema de justiça, inclusive, que eu acho que a gente deve buscar parcerias para obter fundos e estratégias de sustentabilidade dos projetos de extensão, para expandir, para realizar outras atividades, né? Sociedade civil organizada, também com outros editais, né? Eu acho que a gente vai precisar combinar, pelo menos por um período aí, eu acho que a gente vai precisar combinar essas estratégias, porque talvez dentro das nossas instituições, e aqui eu estou reduzindo a minha fala à experiência do ensino público, porque é onde a gente sabe que, né, está uma vetação bem, né, uma limitação orçamentária bastante específica, né. Então, eu acho que a gente vai precisar pensar nisso e nas redes de colaboração, né. Então, como que um projeto de extensão, ele consegue ser interinstitucional e talvez potencializar, né? Tem algumas, por exemplo, fundações de amparo que lançam editais voltados para a extensão e que permitem a articulação de regiões de desenvolvimento não limitadas ao Estado. Então, por exemplo, aqui no DF, a gente tem cidades que são de Goiás, que estão dentro da mesma região econômica nossa, e que a gente consegue fazer. A gente fez, por exemplo, um curso de promotoras legais populares em Águas Lindas de Goiás, com recurso da UNB, porque a gente compreende que aquela região, apesar de não ser do Estado, né, então a gente conseguiu fazer um recurso para levar a universidade até Águas Lindas e fazer o processo de formação lá local, em diálogo com o Instituto Técnico Federal. Então, criar essas alternativas e essas parcerias também para a gente se potencializar, né. E foi muito interessante, né, porque o Instituto Técnico, o IFG, né, ele tem estudantes do ensino técnico, do ensino médio, né, então foi um encontro desses estudantes que descobriram a UNB no processo de extensão e depois prestaram vestibular e hoje são estudantes da UNB, olha que coisa maravilhosa, né. Então, essa potência também da gente ir construindo essas parcerias interinstitucionais também. Eu acho que no momento aí de limitação de recursos, isso vai ser uma estratégia necessária da gente desenvolver, né, como uma forma também de fortalecer as nossas ações extensionistas. Eu me excedi de novo, né, mas eu acho que são essas as reações, e, enfim, fico aí disponível, espero muito que a gente também pense nessa criação desse fórum, desse espaço permanente de diálogo, parabenizar pela iniciativa de vocês, desse ciclo de formação, do projeto de extensão, não só do ciclo, né, na esperança de que vocês tragam várias outras experiências, várias pessoas também, para que depois a gente possa assistir e ir acompanhando também o que tem sido pensado no campo da assessoria jurídica, dos direitos humanos e da extensão, né, eu achei que a proposta de vocês foi maravilhosa, parabenizar, e é isso, câmbio. Obrigado, Thalita, pelas tuas palavras, e como disse, não excedeu em nada, ao contrário, totalmente no tempo. Obrigado aí, vamos passar então para o Lawrence. Obrigado, Leandro, obrigado, Thalita, uma alegria escutar e aprender com vocês aqui, também concordo com tudo que vocês disseram, achei muito boas as intervenções e vou conversar um pouquinho sobre um ou outro aspecto, não vou falar de todos, mas um primeiro que me chamou a atenção de forma especial é esse desafio de que a curricularização não replique a lógica do pesquisador atomizado. Acho que isso é um desafio importante, talvez pensar a possibilidade de curricularização com mais de um docente nas propostas de unidade, de componentes curriculares. Até eu queria olhar isso, salvo melhor juízo, um dos nossos componentes, que é a CCS, isso, Direito e Relações Raciais, nosso aqui, por exemplo, ele é lecionado pelo Samuel Vida e pela Tatiana Gomes, por ambos, numa dupla. Claro que não é a mesma ideia do projeto de extensão, que é professor, estudante, técnico, a comunidade, que seria um grupo, mas já diminui, reduz talvez esse impacto da atomização. Acho que a gente pode pensar essas possibilidades de pelo menos alguns componentes curriculares não serem individuais, e acho importante essa reflexão que deve nos acompanhar, né? Porque a prática ela vai se construindo, se consolidando ano após ano, e as coisas também acontecem para além do que a gente controla, do que a gente é capaz de planejar, né? Então, esse monitoramento com um problema que
talvez seja uma tendência que o Leandro bem destaca para a gente, é um monitoramento importante, que eu não tinha pensado nisso até agora, e acho que é algo que tem que estar no nosso radar de preocupações. Sobre a discussão do ensino jurídico, a gente tem feito um esforço aqui, sobretudo, na verdade, a professora Isabela Fadul, que é professora de Direito do Trabalho e Legislação Social aqui na UFBA, ela tem feito um esforço de relacionar a discussão de ensino jurídico com a discussão de juventude, né? Então, direito à educação, juventude trabalhadora e ensino jurídico. Como estamos pensando as transformações para os jovens, tanto nas políticas educacionais, quanto nas políticas de inserção no mercado de trabalho, algo que a OIT tem monitorado e que nos traz uma frente de preocupação relevante aqui, que eu tenho me empolgado com as perspectivas que a Isabela traz, e queria dizer que ela, inclusive, ela e outros colegas que ofertaram direito educacional aqui na UFBA em um dos semestres letivos, o nosso primeiro semestre remoto, constituíram depois a rede de estudos ensino, e acho que é rede de estudos e monitoramento do ensino jurídico, a REDEG, é a rede que discute ensino jurídico aqui na faculdade, com o objetivo de que a gente amplie essas discussões para além das pesquisas individuais, dos professores que ofertam direito educacional, tentando construir um caldo maior. Então, a gente é muito interessado também nessa perspectiva interinstitucional, no fórum, na discussão conjunta nossa sobre ensino jurídico, sobre extensão, nos interessa muito, e certamente aqui eu tenho certeza que a professora Isabela assina embaixo do que eu estou falando, porque ela é realmente uma entusiasta há anos desse debate sobre juventude e ensino jurídico, estágio também, como é que o estágio se constrói como uma frente de inserção da juventude no mundo do trabalho ligada ao ensino jurídico, e como a gente problematiza a situação do desrespeito à relação pedagógica, que seria precípua do estágio, na relação que a gente tem também com o sistema de justiça de maneira geral. Mas eu queria também dizer que acho que os desafios da interseccionalidade, da formação, eles são grandes para a gente. Também tenho tentado pensar sobre, para além das experiências de extensão que eu tinha antes, que eram mais territoriais, nessa experiência que é também com os operadores do direito, entre muitas aspas aqui, né, com os advogados, com os juízes, com os assessores, como é que a gente consegue trabalhar, pelo menos, numa redução de danos da formação jurídica que não trabalha a intersecção, né? Então, como é que a gente consegue pensar, por exemplo, a Thalita citou o trabalho em condição análoga de escravo, uma experiência do TCC, né? Para a gente aqui é uma questão muito importante, com a mudança do perfil dos estudantes a partir da lei de cotas, também acho que é algo central no ano de 2022. Na UFBA, a gente vê uma mudança de perfil do estudante muito grande que se processou nesse período, e certamente a mudança do perfil do estudante também trouxe uma demanda maior por esse debate na Faculdade de Direito, e um fortalecimento dessa discussão que também, ainda que alguns professores fizessem há um tempo, nós sabemos que é uma discussão que precisa ser reforçada, que precisa do nosso, de que a gente coloque energia e corpo nisso, e não só apoie a distância. Então, eu tenho uma convicção grande de que esse debate que articula raça, gênero e classe é um debate central para a gente pensar não só na formação dos estudantes, na atuação com os territórios, mas também com os operadores do direito de maneira geral, no nosso diálogo com o judiciário, com os advogados, com aqueles que foram formados sem esse debate, vamos dizer assim, de maneira geral, e que somos todos nós, né? Eu também fui formado nesta faculdade, né, na minha época de graduação, que não tratava essas questões com a centralidade que hoje a gente consegue conferir, e que merece uma revisitação, e a extensão pode ter um papel muito importante nisso, não tenho dúvida nenhuma. Mas com essas considerações, assim, muito simples, só de concordância mesmo com vocês, queria agradecer pelo espaço, agradecer pela possibilidade de diálogo, pela construção de conexões. Esse período é um período de atomização, e um pouco porque, até quando a gente falava da PEC do teto de gastos, se chamava de PEC do fim do mundo, eu sinto que a gente gerou uma lógica de urgência que tem contaminado, assim, como se fosse um salve-se quem puder, que leva à atomização, à competição, ao competitivismo, e espaços como esse, a possibilidade de construção de redes interinstitucionais, de diálogo franco, com o objetivo de fazer avançar
o nosso conhecimento sobre a extensão e crítica do ensino jurídico são muito importantes. Então, agradeço muito pela possibilidade do diálogo e pelo aprendizado dessa noite, que a gente possa segui-lo também presencialmente a partir do ano que vem. Obrigado, Lawrence. Gente, eu só quero agradecer muito essa oportunidade de a gente estar aqui nessa mesa. Acho que foi uma mesa que trouxe várias inspirações e acho que vocês vão colocando, o Lawrence, né, tanto a Thalita falaram em redes, né, acho que essa ideia de pensar em trabalhar colaborativamente, eu acho que é um caminho em oposição a todo esse conjunto de pensar de outra forma o direito, né, e esse lugar da extensão e o lugar das nossas universidades públicas. Acho que isso é bem importante retomar. E é um pouco isso, sim, gente. A ideia do ciclo é ir trazendo aos poucos várias pessoas em diálogo, e a gente, quem sabe, no próximo ano, 2022, ao findar o ciclo como um todo, a gente tem vários diálogos com gente de todo o Brasil. Inclusive, assim, a nossa ideia é sempre trazer gente com distribuição geográfica, a questão racial. Então, assim, isso é bem importante para a gente também, a gente colocar aqui no nosso diálogo. Quero agradecer mais uma vez, Thalita, Lawrence, obrigado a todo mundo que está aqui presente, Chico, né, e Hélida, mais uma vez eu quero agradecer nossa técnica iniciativa, nosso total apoio que a gente tem. Sem ela, a gente não consegue fazer esses eventos. Muito obrigado, Hélida, e a todos e todas que acompanharam a gente. Vai ficar aí gravado para quem quiser ver depois. E, mais uma vez, obrigado. E aí, um bom desafio a todos nós aí nas nossas instituições para a curricularização da extensão também, né? Então, gente, um abraço e um ótimo fim de semana, final de semana aí que a gente tem. Até mais, gente. Obrigado.